CPC e fica mais fácil, então, da gente... A partir do 934, portanto, a gente tem aí a previsão do que eu já tinha falado, daquela sessão de julgamento. Tá? 935, entre a data da publicação da pauta e da sessão de julgamento, né, decorrerá pelo menos os prazos de 5 dias, né, que fala ali, incluindo-se nova pauta, os processos que não têm sido julgados. Então, ele está falando tudo de como é que se pauta, né, como é que marca aquela sessão. E o 937 já começa a tratar dentro da sessão de julgamento. Tá? Depois ele explica ali que na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido, e nos casos de sua intervenção ao MP, no prazo de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. Então, quem gosta de anotar ali no CPC, vai ver que 937 ele trata da sustentação oral, aquilo que eu já tinha falado lá na nossa outra aula de apelação, e isso vai ter também no agravo, vai ter em outros recursos. Aquilo que vocês, quando acessam ali a TV Justiça, vocês veem que os advogados se manifestando, né, na tribuna. Tá? Então, 937 você vai lá e ali você vai ter a previsão da sustentação oral. Tá? Então, fala de sustentar suas razões nas seguintes hipóteses. Ele fala todos os casos que vai aceitar a sustentação oral. Você vê que o primeiro que tem ali no inciso 1 do 937 é o recurso de apelação. Então, isso para vocês verem como é que funciona aquilo que a gente chama de sustentação oral. Tá? Então, tem aqui no parágrafo 4º, né, fazer a sustentação oral por videoconferência. Então, isso é a tônica agora da pandemia tem sido essa, né? O TRF 4, se vocês forem ver, já fazia e tem aceitado os advogados fazerem a inscrição para a sustentação oral e proceder à sustentação oral dos escritórios ou de casa. Né? Então, isso agiliza bastante, não tranca a pauta. Né? Eles fazem uma pauta virtual e isso tem sido, né, já é previsto no CPC, no parágrafo 4 do 937, que a gente está lá lidando, né, que é por videoconferência. Tá? Mais para frente, ali, vocês depois vão dar uma lidinha com mais calma. Deixa eu ver que vocês estão aqui ouvindo. Já fez, prof? Não entendi, Andréia. Ah, tá. Sustentação oral? Muitas, né? Se for sustentação oral. Sim, diversas já, muitas. Já tenho, já de advocacia, 19 anos, tem já aí no currículo. Eu nunca contei, na verdade. Eu sempre lembro que a primeira sustentação oral é vamos dizer assim, a mais difícil, né? Que a gente fica nervoso, que a gente fica sem dormir. Até hoje, dependendo do caso, né, da importância do caso, a gente fica sem dormir. Isso é como a gente diz, quando perder isso, a gente está sendo negligente com o cliente. Né? Então, a gente já costuma dizer que é um nervosismo, um dos momentos mais difíceis, você falar para 3 desembargadores e a vida do teu cliente muitas vezes estaria o patrimônio dele, né, se é possível, está em jogo. Então, isso até, a última vez que eu sustentei foi, na penúltima vez, acho que foi uma das também mais nervosas, foi no Rio de Janeiro, um caso importantíssimo para o cliente junto, né, e deu tudo certo, mas é uma responsabilidade muito grande. Você tem que preparar, né? Não é uma coisa que vai fazer na hora, vou de improviso. Tem que preparar o que vai falar. E como eu falei já para vocês também, né? A sustentação oral ela tem que ser feita de um modo objetivo. Eles dão 15 minutos, mas ninguém aguenta ficar 15 minutos, né? Às vezes você falando de uma mesma coisa, eles já leram o processo, eles não gostam muito de ficar ali, né? Eles já conhecem, o processo, já estão com os votos prontos na sessão. Então, o ideal e a dica para vocês é façam sustentações orais de 5 minutos. É claro, tem causas muito complexas que vão usar os 15, mas 5, 10 no máximo e pontuando o que é fundamental para a tese, o que faltou, que você acha que vai ser um diferencial para ganhar esse processo. Né? Então, nesses casos aí, a última vez, acho que foi quase um mês atrás, eu fiz até comentei com vocês, acho que eu ia fazer, não sei se já deu um mês, mas eu fiz na Câmara de Direito Público. E também, né, uma situação que
era um cliente que não, aquele negócio, não era patrimônio da vida toda e tudo mais, no caso de concurso público, mas que também, né, tive êxito e sustentação oral é sempre, né, bem complexa para o advogado, né? A gente, então ali seguindo no, mas assim, uma hora deve ter que fazer uma contagem, tentar fazer uma contagem de quantas sustentações, mas eu acho que deve passar aí de 300 sustentações, eu acho que já. Vamos ver aqui. Seguindo ali, então, 938, desculpa, 941, ele fala da 941, proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento. Lembra que isso é depois que teve aquilo que vocês têm lá no material de apoio. Vocês têm, professor, dá uma olhada se tem limite. Não, acho que não. Não, é engraçado, outra vez não pediu isso, agora está pedindo para aceitar ali os participantes, mas acho que agora está dando. Já entraram aqui, os que estavam querendo entrar já entraram. Tá, então vocês vão ver que a ideia, o ritmo dela, o trâmite da tua sessão é aquele que eu falei para vocês. Ele lê o relatório, o relator, passa a sustentação oral, depois da sustentação oral vem os votos. E aí o 941 trata dos votos. Tá? E ele anunciará o resultado. Lembra que eu falei? Isso é o dispositivo. É quando o presidente da sessão, aquele que senta no meio, ele vai anunciar o resultado, que é, por exemplo, por unanimidade, né, que a maioria dos julgamentos vocês vão ver por unanimidade. Então vai estar lá, por unanimidade, nessa Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença. Né, ou, por maioria, negar provimento, admitir e negar provimento. Aquilo que a gente já tinha conversado. Isso está no 941, então ali é o dispositivo. Né? Designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Então vai dizer quem é que vai redigir o acórdão. Lembra que depois dessa sessão vai ser redigido o acórdão e ele vai ser publicado. Então isso faz parte do trâmite, tá? Do julgamento. Então, o acórdão, todo aquele voto detalhado, eles leem ali, alguns leem só um resumo do voto, você vai ter mais tarde, quando publicar o acórdão. Tá? No momento solene ali, você vai ter só um resumão do que ocorreu. Alguns leem todo o acórdão, né, o voto deles, cada um que às vezes quer ler o seu, lembra do STF, ficava horas ali, né, os caras lendo os votos, queriam aparecer na mídia, né, então, os casos mais importantes, né, eles ficam lendo horas e horas, cada um lê o seu voto e não tem tempo para isso. O advogado tem 15 minutos para sustentar, mas eles não têm tempo, né, não tem para leitura do voto. Então, isso vocês vão ver lá o que acontece. O que eu quero chamar a atenção, isso tudo eu já tinha falado, só estou dizendo onde é que está no código. Tá? É o 942. Essa é uma situação diferenciada. Tem até um aluno que mencionou, professor, não existe mais os embargos infringentes, né? Aqui é um substituto dos infringentes. O que eram os embargos infringentes? Depois do resultado da apelação, depois que você tinha o julgamento da apelação, ele simplesmente, e ela não era unânime, então, ou seja, eu tenho 3 votos, né, são 3 desembargadores. Quando era 2-1, surge a possibilidade de eu recorrer com base naquele voto, se eu perdi a demanda, aquele voto vencido, que perdeu, vamos dizer assim, perdeu junto comigo, era a meu favor, eu podia pegar ele e recorrer e utilizar os embargos infringentes que sumiram do CPC, tá? Então, essa que é a tônica do julgamento da apelação, era antes, por causa dos infringentes. Agora, o que a gente tem? A gente não tem um recurso, mas tem uma prolongação do julgamento. Olha lá o 942. 942. Tá? Já vou digitar ali até para vocês olharem. 942. Opa. 942. Tá? Do CPC. Sim.
não está conseguindo entrar e tudo bem. Às vezes pode ser que trava, né? Não sei qual é o problema. Cada um desses esse que é o problema, né? Dessas plataformas aí, muitas dão, né, assim como o Eva estava travando para alguns, outros não. Agora eu turbinei aqui a minha internet para ficar, pelo menos não dar aquelas falhadas que davam lá na web conferência. E o Zoom acho que ainda é menos pior, né? Aí o que acontece? Estava saindo o áudio ali do Marcionei. O 942, vamos dar uma lidinha nele para entender como é que funciona. Quando o resultado da apelação for não unânime, então lembra, tem 2-1, né? Quando for não unânime, geralmente, hoje em dia, só para vocês se situarem, os tribunais têm dado decisões unânimes. Mas aqui fala quando a decisão for não unânime, ou seja, por maioria, 2-1, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros jogadores, que serão convocados, nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, veja, é uma situação típica, né, de decisão por maioria, não foi unânime, e ele me dá um benefício. Ele diz, poxa, um dos desembargadores experiente que te deu razão, né, no julgamento da sua apelação. E aí lembra que o 942 é só para apelação, não é para agravo, não é nada. Então sublinha lá a apelação, só para apelação. Então alguém te deu razão. O que eles fazem? Eles suspendem suspende essa sessão, vão designar uma nova sessão com pelo menos, né, mais desembargadores para garantir, como ele trata ali, né, esse que é o termo que ele usa, né, número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Quantos, então, que ele vai ter que chamar, nesse caso, se está 2-1, se a gente for ver, eu tenho 2 votos, né, contrário, vamos dizer que eu sou a pessoa que apelei, tomei 2 contra e 1 a meu favor. O que ele vai ter que fazer? Para reverter isso, se ele chamar só mais 1, vai dar empate. Então, vai ter que chamar pelo menos mais 2. Essa é a regra, né, dos tribunais. Eu já vi tribunal fazendo o seguinte, chama mais 1. Se ele não concordar com aqueles outros 2, a gente chama outro. Tá? Mas isso é incorreto, não é o mais adequado segundo o CPC. Porque meio que eles já vão estar conversando antes, sabendo o voto dele, e sabendo o voto dele, a gente já sabe que ele vai votar com aqueles outros 2, vai dar 3-1, não tem mais o que fazer. Então, nesses casos ali, o correto, que segundo o nosso tribunal aqui também, é chamar mais 2 desembargadores. Então vai ter que ter uma nova sessão, um prolongamento, né, da sessão de julgamento, ser obrigados quando dá 2-1, ou seja, o resultado por maioria. Eles são obrigados a remarcar uma sessão, chamar mais 2 e me dar a oportunidade de sustentar de novo. E aí eu vou defender, e aí o bom é que eu tenho um desembargador ali que vai advogar para mim, né? Meio que vai advogar junto, porque ele já votou a meu favor, ele vai, a ideia é essa, né? Que ele ajude aí nessa tese, né, que eu tenho a meu favor. Né? E aí vai tentar convencer esses outros 2 que vieram posteriormente, né? Esses 2 que entraram depois, vão ver o que eles vão decidir. Essa que vai ser a tônica do novo julgamento. Então veja que morreram os embargos infringentes, um recurso que antes que eu tinha que recorrer, agora é automático. Deu por maioria, ele já prorroga a sessão. Por que no começo eu falei para vocês aí que tem uma situação na prática que é bem chata para o advogado? É quando você várias vezes já viu 2-1, e aí para não ter esse prolongamento, né, a gente tem, eles fazem o quê? Aquele que votou a meu favor, esse voto minoritário, vencido, geralmente ele se curva. Né? É uma coisa muito chata. Tem desembargador até que vai e segue o CPC e diz, não, eu mantenho, vamos fazer outra sessão, vou manter a fidelidade ao meu voto. Outros, já vi várias vezes isso acontecer em vários tribunais. Então eu me curvo, eu vou mudar o meu voto e voto unânime. Por quê? Para não ter esse prolongamento do julgamento. Eles não querem que isso aí vá adiante. Então tudo bem, me convenceram, né, daquela desculpa de me convenceram,
mas vou me curvar ao entendimento. É unânime. Então, geralmente, quando dá 2-1, na prática, eles tendem a forçar uma unanimidade. Mas casos, né, mais, né, que você, por isso que serve você fazer aqueles memoriais, você sustentar oralmente, numa dessas eles continuam dizendo, não, mantenho sim o meu voto minoritário. O Natanael até falou, eu achava que 2-1 já era o voto, né, já, né, achava que 2-1 já seria assim, por maioria decidiu isso. Não, ele até vai comentar, Natanael, ali vai mencionar no final o presidente, ele vai dizer, por maioria, ou seja, 2-1, entenderam por admitir e negar provimento. Mas aí ele já vai anunciar, de acordo com 942 do CPC, né, fica suspensa o julgamento para uma nova sessão, nomeando-se mais 2 desembargadores aqui. Então, eles já vão convidar os desembargadores da Câmara, né, geralmente, por exemplo, né, eles vão perguntar quem está disponível naquele dia, né, geralmente falam para uma intranet deles e convocam outros 2 de outra Câmara Civil para votar. Tá? Porque a ideia é que não possa ficar na apelação, se eu estou falando na apelação, né, não possa ficar 2-1. Ele vai ser obrigado a ter um outro placar, já porque ele vai ter que convocar outros desembargadores para participar. Tá ok? Não sei se ficou alguma dúvida. Né? Até falo ali no parágrafo 1º, sendo possível o prosseguimento do julgamento, dar-se-á na mesma sessão. Isso não acontece. Tá? Raramente você tem uma situação de eles pegarem o caso ali e já julgar, né? Porque não vai ter outros desembargadores disponíveis ali para compor. Tá? Claro que se for uma Câmara grande, tiver ali disponível mais 2, né, que na prática tem sido meio raro, poderia ser feito sim na mesma sessão. Certo? Então era isso, tá? Em relação ao que faltou falar da apelação, era essa hipótese do 942. Então, anotem aí para a prova de vocês. Tá? Ele não é um novo recurso, tá? Ele é só como eu chamo, né? Um prolongamento, uma extensão do julgamento da apelação. Tá? Então, anotem isso, uma extensão, um prolongamento do julgamento da nossa apelação. Certo? Vamos falar então do que cai, né? O que é importante para a nossa prova. O que vai ser objeto da nossa prova que vocês queriam saber. Vamos lá. Primeira coisa, vai a parte de princípios, né? Então vocês vão ter aí sempre cobrando de vocês a parte de princípios. Vocês vão ter que, obviamente que é diferente de sala de aula, né? Na sala de aula, geralmente vocês iam ter só o CPC, agora vocês vão consultar todo o material. Não vou ter como fiscalizar isso, vocês vão ter acesso a tudo. Mas a tônica aqui só admitir mais 2 alunos aqui, que ele fica perguntando, admitir. A tônica da nossa revisão é mencionar para vocês que, em relação a primeira coisa que tem que estudar é princípios, né? E aí vocês vão ter isso tudo no material lá no Mediateca, vocês já baixaram. E especialmente em termos de princípio, né, vocês vão ter a ideia, né, que vocês vejam em relação aos princípios, é o princípio do duplo grau da jurisdição, que esse é interessante que vocês saibam, né, o que funciona dos princípios. Né? O duplo grau de jurisdição ele significa que lembra que todo recurso vai ter, toda decisão vai ter direito pelo menos a um recurso. Tá? Você sempre vai ter direito ao duplo grau. Professor, mas eu sei que em alguns casos eu vou ter muito mais. Né? Caso chegue a STJ, STF e tal. Essa é uma situação que faz parte do jogo, mas o que o princípio do duplo grau de jurisdição reza é que, ao menos, você pode ficar tranquilo que ao menos um recurso você vai ter. Isso funciona para o juizado especial civil, que a gente sabe que tem duplo grau, né?
E vários outros casos, né, que eu mencionei em sala de aula, casos bem, entre aspas, ridículos ou de pequena monta, vão ter direito sim ao duplo grau de jurisdição. Então, dá uma olhadinha no duplo grau de jurisdição, dá uma estudada ali nele. Proibição da reformatio impérios, lembra que é um princípio que eu costumo cobrar, porque ele fala que não pode reformar para pior, né? Proibição da reformatio impérios, né, da reforma para pior. Isso significa que, né, a partir do momento que você utiliza um recurso que o autor, por exemplo, perdeu a demanda e ele recorre, ele não pode ver piorada a situação dele com base no recurso dele. Tá? Assim como a mesma coisa o réu, né, condenado a pagar uma indenização, ele vai, aquela hipótese, ele foi condenado, se só ele recorrer, a situação dele não poderá ser piorada com base no recurso que ele interpôs. Tá? Isso é a proibição da reformatio impérios. E aí vem as exceções, que vocês vão lembrar, eu falei, mencionei em sala de aula para quem estava, né? Eu tenho, por exemplo, a multa cominatória, né? A multa diária. A multa diária ela não é embora ela muitas vezes reforme para pior, ela não é considerada como reforma para pior. Por quê? Porque são simplesmente, no caso de uma multa que já está em R$ 1.000, quando o juiz diz nega o teu recurso e ainda aumenta a multa, ele quer dizer, você está desrespeitando o judiciário. Eu não estou reformando, ou seja, não estou fazendo nada piorando a situação com base nos pedidos que foram formulados. Porque a multa combinatória, se vocês lembrarem, vocês já estudaram ela serve para coagir a parte a cumprir uma determinação judicial. Então, o judiciário impondo a ele uma multa, tá, diária. Então, isso não é a multa diária, se quiser anotar ali, não é considerado uma reforma para pior, ou seja, não seria uma exceção, né, como alguns dizem, não, mas não pode. Existe, sim, esse princípio tem que ser respeitado, e ela não é uma quebra do princípio. Na verdade, é uma possibilidade que o judiciário tem de majorar por um desrespeito à ordem dele. E agora você vai lembrar um outro só princípio, só vou falar de mais um ali que é bom saber para a prova, é o da fungibilidade. Tá? O da fungibilidade é aquele que ele menciona que você poderia, o judiciário, aplicando o princípio da fungibilidade, converteria um recurso em outro. Então, ou seja, ele pegaria um recurso, por exemplo, de apelação e converteria em agravo, porque ele entendeu que existe essa possibilidade, que não é um erro grosseiro, que existe previsão na jurisprudência, ele vai lá e converte, ele ajusta, né? Isso é fungibilidade. Só que aí o detalhe que eu falei para vocês está lá no EVA é que ele é raramente utilizado. Tá? Ele é exceção. O princípio da fungibilidade ele é uma exceção. Raramente você consegue. Quando é que eu utilizo a fungibilidade? Quando o erro não for grosseiro e quando tiver divergência na jurisprudência. Você vai ter que ter divergência naquele tribunal. Garganta seca, né? Tomar mais água. E aí ele vai falar que né, se tiver divergência na jurisprudência, você poderia utilizar um recurso e aí o próprio desembargador corrigiria, né, pegaria um recurso como sendo outro. Vou dar um exemplo que eu acho que eu já dei para vocês, é dos embargos declaratórios. Né? Algumas vezes você utiliza os embargos declaratórios e eles analisam os embargos declaratórios e dizem, não, nesse caso o que você queria era um agravo interno. A gente ainda não estudou o agravo interno, mas é uma possibilidade de conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Tá? Que é um recurso que a gente vai ver mais lá na frente. Então, não vou cobrar, né, a utilização, um exemplo da fungibilidade, mas você tem que saber que ele não é muito utilizado. Tá? Eles não gostam que você, não aceitam geralmente que você interpõe um recurso quando era outro. Que geralmente é um erro grosseiro, né? Porque o CPC define bem certinho cada situação. Ok? O que mais? Eu vou cobrar para vocês, né, de vocês na prova, qual o recurso que você utilizaria, né? Primeiro, qual o tipo de decisão e qual o recurso que você utilizaria. Tá? Nesse caso, eu vou até copiar aqui para vocês no chat aqui do Zoom, né?
no caso típico desses aqui, ó. O juiz, vou botar ali, juiz indefere a pergunta do advogado do réu em audiência por julgar impertinente. Que tipo de decisão? Isso mesmo, Nathaniel. A ideia, né, a gente vai fazer essa revisão nisso, até já pode anotar aí, ela começa em princípios, né? Claro que você vai dizer, o que mais que cai aqui, além de princípios, que eu acho que eu mencionei antes até de princípios e vai cair, são os tipos de decisão. Isso você tem que saber. Então, vão ser os tipos de decisão, né? Dos tipos de decisão, que a gente vai fazer agora um exercício em relação a isso, né? Passando por princípios, e o que mais eu vou dar aqui na revisão, até a apelação. Até o prolongamento da apelação. Tá? E aí, professor, mas quais os recursos que vão cair? Você já sabe, os embargos declaratórios e a apelação. São só esses dois, e o resto faz parte da teoria geral dos recursos. Tá? Então, anota ali, vai ser tipos de decisão, você tem que saber, porque vai depender disso, saber qual é o recurso. Princípios, teoria geral dos recursos, que a gente vai revisar agora, até, né, passando pelos embargos declaratórios e a apelação. Tá? É isso que vai cair. Então, a parte final, o que mais que eu preciso, qual é o último ponto que eu preciso estudar? Prolongamento do julgamento da apelação, que está no 942, que a gente falou agora há pouco. Tá? Até o 942, ou seja, depois de toda a sessão de julgamento da apelação, dá uma olhadinha no 942. Vamos voltar ali, então, naquilo que eu mandei no chat. Juiz indefere a pergunta do advogado do réu em audiência por julgar impertinente. Que tipo de decisão é essa? Vou perguntar para vocês na prova. Fácil, simples, né? Você vai dizer, é um despacho de mero expediente? Claro que não. Né? Ele é no meio do processo, então não tem que falar que é sentença nem acórdão. Se é o juiz sozinho, não posso falar em acórdão. Já matei que não é acórdão. É sentença? Não, porque não julgou. Ele não extinguiu o processo com ou sem julgamento do mérito. Então, não é sentença, não é acórdão. É despacho mais expediente? Não, porque ele tem conteúdo decisório, ele prejudicou. Então, por ter prejudicado a parte, é uma decisão interlocutória. Viu que simples? Então, você vai botar lá decisão interlocutória. Né? E que recurso que eu utilizaria aqui? Né? O correto é você mencionar nesse caso, a gente já falou também nossa outra web aula, é um caso típico de apelação. Né? Porque não cabe agravo de instrumento, não está no 1015, não está no rol do 1015, e dentre os que a gente já estudou, é um caso de apelação. Tá? Então, é assim que vai ser. Vou colar mais dois exemplos ali. Vou pegar mais um aqui, bem simples. Aqui. Vou copiar ali para vocês mais um exemplo. Aqui. Juiz extingue o processo condenando o réu a pagar R$100 mil de danos materiais, porém nada falou sobre os danos morais que foram pleiteados. O que é isso? Então você vai identificar que tipo de decisão que é. O juiz extinguiu o processo, extinguiu o processo, o que está fazendo? Condenando, etc. Isso aqui é uma sentença. Então, fácil de identificar também. Identifica uma sentença. Ok. Sentença, cabe apelação, né, professor? Aí você tem que prestar atenção, né? Você vai prestar atenção ali e vai notar que se eu estou tratando, né? Se eu estou tratando de, eu só estudei embargos de declaração e apelação. Posso utilizar embargos declaratórios? É o caso. Então aqui seria uma situação que você vai ver o vício típico, e essa é a ideia que vocês vão ter que ter sempre. Quando tiver uma decisão, lembra, primeira coisa que eu penso sempre é, tem algum vício interno? Se tiver, eu uso o embargos declaratório para depois usar o recurso posterior, o recurso principal. Então, de sentença cabe apelação. Tudo bem. Mas antes, será que não cabe embargos declaratórios? E aí você vai ali analisar e vai dizer, sim, olha, nada falou sobre os danos morais. Aqui tem o quê? Uma omissão. Então, é caso típico de omissão. Tá? É um vício que tem, né, que está previsto, né, que é uma decisão que você pensaria primeiro em apelação,
mas na hora da prova e na hora do NPJ, na hora da tua praxe jurídica, você vai ter que pensar, não posso utilizar já a apelação porque tem um vício interno, tem um daqueles vícios lá que estão lá no 1022, né, que a gente já analisou, 1022 do CPC, você vai analisá-lo e o 1022 trata aqueles vícios internos. Então, na hora de decidir qual é o recurso, o que vocês vão ter de opção ali para a prova? Não cabe recurso, primeiro ponto. Pode ser que tenha casos que não cabe recurso. Outro, embargos declaratórios ou apelação. Então, fica bem simples, né? São só 3 hipóteses. Não cabe, né? E não cabe apelação ou embargos declaratórios. Antes de tudo, a primeira coisa, a dica para vocês é vejam se não é caso de não caber recurso. Não, professor, cabe recurso sim, que é uma questão que prejudicou. Então, veja se é embargos declaratórios. Tem algum vício do 1022? Também não tem. Então, vai ser o caso de apelação. Vai por exclusão. O último caso para a gente praticar em relação a isso. Juiz determina a intimação de uma testemunha. E aí, que tipo de decisão que é essa? É interlocutória, sentença ou mero expediente? Juiz sozinho não é acórdão. Então, tá. Ele julgou? Não, não é sentença. É decisão interlocutória? Não. Não tem nenhum conteúdo decisório. Ele está simplesmente cumprindo o rito, né, ou seja, um expediente judicial. Então, é um despacho de mero expediente. Tem recurso? Não. Aí o caso que você poderia colocar, e vai colocar na prova, dizendo que não cabe recurso. Tá? Então, lembra, não cabe embargos ou apelação. Você vai ter que ter essas opções, sempre identificando o tipo de decisão. Se alguém tiver dificuldade, entre em contato, você já tem os contatos ali para praticar isso, que não pode deixar de saber. Tá? Depois, vamos na nossa teoria geral lá do recurso. O que mais que você tem que saber? A parte que a gente falou de juízo de admissibilidade e de mérito. Lembra que são duas coisas diferentes. A admissibilidade é você analisar os requisitos, né, para que o recurso seja processado, os requisitos mínimos. Né? Requisitos de admissibilidade, pelo menos aqueles 5 básicos vocês vão ter que saber, e obviamente vocês vão ter o material em mãos, então já anotaram lá no CPC em sala de aula, né, e já vamos falar deles. Preencheu aqueles requisitos, ele admitiu o recurso, ele conheceu, ou seja, isso é requisito de admissibilidade. Requisito de admissibilidade. E depois a gente tem, né, a ideia é essa, o juízo de mérito. O juízo de mérito já é a análise das razões do recurso. Primeiro ele vê se admite, se tem um requisito mínimo processual para prosseguir com o julgamento, ou seja, você tem pestivos, tá? Pagou preparo, tudo aquilo que a gente vai falar na sequência, isso é admissibilidade. E depois o mérito é o julgamento em si. Dizer se o autor ou o réu tem razão, se ele vai dar ou não provimento ao recurso. Tá? Isso vai ser cobrado de vocês. Tem uma pergunta aqui do exemplo D. Cabe recurso? Travou e não ouvi. Seria embargos declaratórios? Isso. Tá? Porque nada falou sobre os danos morais, Maína. Aí, então, ele, nesse caso específico, caberia embargos declaratórios. Tá? É uma sentença que você poderia, né, pedir, poderia pensar, né, em apelação, mas por o fato de ter a omissão, seriam embargos declaratórios, como eu escrevi ali no chat. Tá? Botei omissão 1022, né, é o caso de embargos declaratórios. Certo? Professor, tem algum material para a sequência de análise dos recursos? Se tem vício, análise de admissibilidade, seguindo essa sequência. Se tem algum material. Não entendi, Thiago. Ali, na verdade, assim, o material que eu botei na Mediateca, lá, o nosso material de apoio, ele segue nessa. Ele tem todo esse conteúdo que eu estou cobrando. Não entendi direito o que. Tá? A análise. No meu material, a única coisa que eu não botei ali, se botar ali até no julgamento da apelação, ele fala certinho. Distribuído, né, você interpõe o recurso, ele é distribuído
na primeira instância, na verdade, na protocolada na primeira instância, o juiz manda a outra parte se manifestar, depois já remete para o tribunal, não faz admissibilidade, isso tudo está lá, tá no material. Se tem vício, análise de admissibilidade na sequência, não sei. Por que não esclareceu a obscuridade? Na verdade, não tem obscuridade, né? Quando ele não se manifesta, William, a gente tem que lembrar ali que dos vícios dos embargos declaratórios, a gente vai falar mais um pouquinho para frente, podemos já antecipar aqui. O embargo declaratório sempre vai ter que ver o tipo de vício. Lá no material eu dei até exemplo para vocês. Obscuridade é quando não é claro, né? Quando você fala de uma forma genérica, por exemplo, condena a pagar danos, né? Mas ele é omisso também. Pode até ser que faltou dizer quais são os danos, mas quando ele não quantifica e não qualifica, a gente costuma dizer que é mais obscuro. Não deixou claro qual era a decisão dele. Tá? Aí é obscuridade. No caso de não se manifestar, é omissão. Né? O fato de não produzir. Certo? Então, obscuridade é outra situação, outra hipótese. Então, vejam ali também, dê uma analisada depois na sequência. Então, admissibilidade é diferente de mérito. Dá uma olhadinha nos requisitos básicos de admissibilidade, aqueles 5. Lembre que você já tem eles ali previsto. Cabimento, né, tá no 994. Cabimento 994. Depois tem legitimidade. Tem interesse. É o único que não está positivado ali expressamente. Legitimidade, né, está no 996, então a gente sabe que são as partes, o terceiro juridicamente interessado, é o terceiro juridicamente prejudicado pela decisão, e o Ministério Público. Interesse recursal é a utilidade e necessidade do recurso. Depois a gente tem tempestividade, em quarto, interpor, e aí você vai ter que saber explicar, eventualmente. Lembra que tempestividade é interpor o recurso no prazo, e o preparo, que é o pagamento das custas. Tá? Então, isso tudo está previsto no nosso CPC. Você vai dar uma olhadinha também no material de apoio, tem os requisitos de admissibilidade que eu costumo cobrar. Depois, seguindo, a gente vai já para, né, em relação aos efeitos, você vai ver ali. Eu gosto de cobrar sempre, né, os efeitos do recurso, especialmente o suspensivo, né, que a gente já falou também, exaustão. A gente tem o efeito devolutivo, que está presente em todos os recursos, e tem o suspensivo, que é aquele o efeito que, ao interpor o recurso, ele suspende a execução da decisão, ou seja, ela fica pausada, ela fica parada até a decisão do recurso. E isso acontece lá no 1012, né, 1012 do CPC, 1012, que trata do efeito suspensivo. Eu falei para vocês também, expliquei que a ideia, né, a regra da apelação é ter o efeito suspensivo automático. Né? É você recorrer da decisão e suspender os efeitos da decisão. Tá? Então, dê uma olhadinha nela. A maioria dos recursos tem que pedir, os embargos declaratórios são um exemplo. Né? O único que tem automático é a apelação. Você já pode anotar ali. O único que é automático é a apelação. Os demais você vai ter que sempre pleitear. Tá? Raramente tem um caso, né, de procedimento especial, você vai ver que ele dá o efeito suspensivo. A regra é não ter o efeito suspensivo. Porque eles querem agilizar o processo, querem que seja agilizado. Tá? Então, lembra dessa hipótese. E aí, depois disso, vocês vão estudar, já cair nos embargos de declaração. Lembra? Desculpa, antes disso, né, faltou falar do recurso adesivo. Recurso adesivo, o que é importante lembrar? Isso tem no material de vocês, tá? Eu estou aqui também para mencionar e tirar dúvida de vocês. O recurso adesivo não é um recurso, já falamos disso, tem lá o vídeo no YouTube. Lembrando que eu tenho que fazer em peça separada das contrarrazões. A partir do momento que eu sou intimado para responder a um recurso, chamado recurso principal, posso utilizar, né, do meu recurso adesivo. E lembra que o recurso adesivo ele só pode nos casos de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Tá lá no teu CPC também, no 997, né? 997, isso. Só pegar aqui para a gente não
Você anotar direitinho, 997, isso mesmo, 997. Você vai dar uma olhada, 997 tem a previsão do recurso adesivo. Lembra que são peças separadas, né? Uma peça você responde o recurso, a outra você vai fazer o recurso adesivo. Tá? Eu passei até um modelinho de recurso adesivo para vocês verem como é que funciona, né? Outra situação que tem que lembrar, que é muito mencionado pela doutrina, em relação à matéria do recurso adesivo. Lembra que a matéria do recurso adesivo não precisa ser a mesma do principal. Ou seja, se o autor foi lá e entrou com o recurso principal de apelação no prazo que ele tinha, no prazo inicial, e eu sou réu, né, eu sou apelado, resolvi entrar com adesivo para melhorar a situação, melhorar a minha situação. Né? O objeto do meu recurso adesivo não precisa ser o mesmo do recurso dele. O exemplo que eu dei para vocês o autor recorre da dano moral, que ele quer aumentar, e o réu pode recorrer só dos honorários advocatícios. Então, o que ele achou que foi baixo para o advogado dele, o advogado dele, na verdade, vai ter legitimidade para recorrer, mas poderia, né, utilizar, e ele já faz isso em nome da parte, em relação aos honorários, em relação a majorar alguma coisa que ele tenha, né, a minorar, desculpa, né, o dano moral que ele foi condenado. Então, lembre-se desses dois pontos do recurso adesivo. Depois do recurso adesivo tem a remessa necessária, né, que o que interessa é vocês lembrarem que só nos casos específicos, né, que a Fazenda Pública pode utilizar a remessa necessária, também como o recurso adesivo não é um tipo de apelação, não é um tipo de recurso, né? Então o recurso adesivo não é um tipo de recurso, né? É só uma interposição tardia que ele defere, e a remessa necessária também. Na verdade, quando os procuradores da Fazenda Pública, naquelas hipóteses previstas em lei, não recorrem, aí o que eles autorizam a fazer? Subautomático, né? Como se fosse uma apelação automática que eles dão para a Fazenda Pública naqueles casos que o CPC autoriza que se utilize a remessa necessária. Tá? Então, vocês têm isso também, esse material lá no EVA para dar uma olhadinha mais fundo. Não vou me alongar aqui, que já estou alongando bastante. Embaixo de declaração, o foco de vocês é lembrar dos vícios, então, porque vai cair, eu vou cobrar de acordo com tal, se cair ali naquela primeira questão sobre os vícios, você tem que saber se é uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Tá? Isso a gente já falou também na aula, está lá no YouTube. No material de vocês tem exemplos. Né? Lembra então dos vícios que eu tenho que saber apontar. Não posso dizer, vem embargar a declaração. Tá, e daí? O que é? Omissão, obscuridade, contradição ou erro material? Né? O mais comum é a omissão, mas pode ser que tenha os outros, né? Seja contraditório com as provas, né? Uma contradição interna da sentença. Né? Lembra que embaixo da declaração é contra qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de decisão é embargável, é passível de embargos declaratórios. Tá? Lembra do pré-questionamento, do efeito infringente. Tá? O que é o efeito infringente? O efeito infringente é aquele que é uma alteração do entendimento da decisão. O juiz decidiu, vamos pegar um caso, uma sentença, decidiu por julgar procedente, aí eu vou lá, embargo a declaração, e ele vai lá depois julgar improcedente, ele muda a conclusão dele. E isso é o efeito infringente, que ele é a exceção. Né? A ideia do infringente, tá, do embargo declaratório é não ter efeito infringente. O efeito infringente é exceção. E aí depois tem o pré-questionamento que eu mencionei. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento nada mais é do que você ter os recursos lá para Brasília, o recurso especial e o extraordinário. O recurso especial lembra que é para o STJ, o extraordinário para o STF. Ambos os recursos para Brasília, para o STJ e para o STF, eles precisam que você tenha mencionado a matéria de direito antes. E quando o tribunal não fez esse pré-questionamento da matéria, eu utilizo os embargos declaratórios. Então, isso eu costumo cobrar, você vai também verificar. Por último, dos embargos declaratórios, já encerrando os embargos declaratórios,
você vai lembrar que não tem efeito suspensivo, né? Não tem efeitos suspensivos em embargos declaratórios, né? A ideia é que ele não suspende a decisão. Se você quiser o efeito suspensivo, você vai ter que pleitear, você tem que pedir expressamente. Tá? E isso você vai analisar ali, vocês têm o CPC, e vocês vão ver que está previsto, né, no 1026. Né, o artigo 1026, ele trata da questão do efeito suspensivo. E aí não confundam, no próprio 1026 ele diz que não possui efeito suspensivo, mas interrompe o prazo para interposição de recurso. Ou seja, né, uma coisa é suspender os efeitos da decisão, que diz que não suspende. Então, os embargos declaratórios, as pessoas ganham tempo, mas se você tiver a ter um favor uma liminar, por exemplo, se você tiver a favor um despejo, os alimentos, pode, como eu falei para vocês, já ir executando. Ah, mas ele embarga a declaração. Não interessa. Às vezes tem juiz até que suspende. Né? Ah, só vou suspender enquanto não analiso. Não poderia, porque não tem efeito suspensivo. No dia eu enfrentei isso lá no Tribunal de Alagoas, lá numa vara civil de Alagoas, o magistrado botou suspendo para análise dos embargos declaratórios. A gente teve que peticionar e pedir para um colega despachar lá para dizer não tem embargo, os embargos declaratórios no 1026 diz não tem efeito suspensivo. Tá? Mas ele interrompe o prazo para o próximo recurso, ou seja, vai ter que esperar julgar. Depois que julgar os embargos declaratórios, né, você vai ter totalmente, né, devolvido todo o prazo do próximo recurso. Por exemplo, uma sentença sem embargar a declaração, quando eu julgar os embargos declaratórios, eu vou ter os 15 dias para apelar, que é o próximo recurso de apelação. Então, eu vou ter 15 dias, não vai descontar nada. Quando desconta prazo, isso é suspensão de prazo. No meu caso, quando eu falei interrupção de prazo, eu vou ter ele todinho, né, renovado e revigorado aí, para poder utilizar tudo certinho de novo o prazo do próximo recurso. É isso que está no 1026, parte final. Interrompem o prazo para interposição do recurso. Por fim, para a gente já ir para, né, a parte final. Eu não mencionei ali, mas também é uma parte simples que cai na prova. Vai ter uma questãozinha que vai mencionar, desistência e a renúncia. Só dá uma olhada também. Lembrando que a desistência, quando já tem o recurso, você abre, né, pede para extingui-lo, né? Você desiste do recurso que já está interposto, 999, né? E desculpa, 998 do CPC, 998. E você vai lembrar também que tem a renúncia. A renúncia é quando você ainda não recorreu e você abre mão. Tá? Então são coisas diferentes e ambos não precisam da manifestação da outra parte. Quero desistir? Posso a qualquer momento, né? Quero renunciar? Também posso. Não tem nada que pedir permissão para a outra parte. Então, por fim, a apelação. Só para vocês lembrarem que a apelação é de sentença. O que eu costumo cobrar é o parágrafo 1º do 1009. Então, vai lá no 1009, que é o recurso de apelação. E lembra que da sentença cabe apelação, isso no caput. O que eu gosto de cobrar é o parágrafo 1º, que é o mais chatinho, pelo menos que mais o pessoal tem dificuldade em entender. Que ele fala que seria uma apelação de decisão interlocutória. É uma apelação de decisão interlocutória. Parágrafo 1º do 1009. Tá? Dá uma olhadinha no material, aquela aula que eu falei também sobre isso. Dei vários exemplos ali de casos de indeferimento de prova, indeferimento de perguntas. Isso tudo são decisões interlocutórias, mas que só posso apelar no futuro. Então, são consideradas passíveis de apelação, tá? Que fogem do caput do 1009. Certo? Depois eu gosto de cobrar a relação 1012, questão do efeito suspensivo. E da sessão de julgamento, lembra da sustentação oral, que a gente tinha comentado, do trâmite, que está ali no material também de vocês. E, sobretudo, lembra do 942, né, que a gente falou hoje, que é do prolongamento, ou seja, não existirá em apelação, em definitivo já, um julgamento por maioria. Ou seja, deu 2-1, né, quando eu tiver 2-1, ele obrigatoriamente vai ter que remarcar a sessão chamando mais 2
desembargadores para, né, compor o julgamento, né, para tentar pelo menos a possibilidade de empatar e depois ter um desempate, né? Então vai ser um julgamento aí por 3-2, por exemplo, né? Uma hipótese que costuma acontecer 3-2, né? Que é a utilização do 942 do CPC. Não sei se alguém ficou com dúvida, quiser aproveitar aqui os nossos momentos, né, nossos momentos finais. A prova é bem simples, ainda mais que vocês vão ter possibilidade, né, de consultar o material. O que eu pretendo fazer? A nossa prova vai ser no dia 14, aí próximo do meio-dia, eu vou liberar ela ali naquele link ali, naquela aba de avaliação, então vai gerar, né, uma avaliação para cada um de vocês. Daí vocês vão resolver e eu vou dar até as 10 horas do mesmo dia para vocês devolverem. Então, aquele negócio, né, vai ser mamão com açúcar, como dizem, né? Então, vai ser bem simples. Vocês vão ter bastante tempo para resolver. Aproveitem, né? A ideia é essa, todo mundo tende a ir muito bem, ainda mais que esse monte de consulta que você pode fazer aí, material. Uma ideia é que vocês estudem a fundo, entendam a matéria. Se tiver dúvida, estiver agora estudando hoje, isso, Thiago, dia 14 eu vou enviar próximo meio-dia, tá? E pode devolver até as 22, tá? Então, meio-dia até 22 horas. Até para vocês já pegarem um tempo, né, que teriam que fazer, teriam tempo para fazer, né? Se fosse sala de aula, teria, né, menos de 4 horas aí para realizar. Mas se vão ter mais tempo, é hora de também estudar bastante, tirar um dezão aí para ficar bem tranquilo. E sanar as dúvidas. Estudem antes até, né? Porque no dia eu não vou tirar dúvida de ninguém, óbvio, né? Mas antes, até se você tiver dúvida, pô, professor, eu li isso, falou que vai cair isso, eu li, não entendi, não tenho prática, né? Não consegui achar isso no CPC ou no material, uma resposta, é hora de sanar essa dúvida, tá? Não, né, André, na verdade, assim, essa revisão eu já mencionei praticamente tudo que vai cair, então não vejo necessidade do exercício. A única coisa que a gente já fez aqui hoje, aproveitei no chat, é fazer o exercício das decisões, tá? Então a ideia é fazer pegar esse tipo né, de exemplos que já tem também no material, ler todos os exemplos que tem sobre os embargos declaratórios, né, os exemplos que eu dei sobre apelação, né, quando é que tem decisão interlocutória que cabe apelação, ou sentença mesmo, como se identifica uma sentença, e pratiquem como eu fiz ali, tá? Procurem sempre, voltando ali, dando aquela dica que eu já tinha, alguns entraram depois, vejam ali que é necessário você analisar, primeiro, se não cabe recurso, qual é o tipo de decisão, se for despacho em mero expediente, né, a regra não cabe recurso, não é despacho em mero expediente, né, tudo mais. Então, veja se é uma decisão interlocutória, uma sentença, um acórdão, e aí vejam, cabe recurso? Não, não cabe. Não, cabe sim. Então, vê primeiro se é embargos declaratório. Se não for embargos declaratório, aí, obviamente, que vai ser a apelação, porque a gente só estudou até a apelação. Não vou botar nada diferente disso, tá? E aí, pratiquem, estudem, né? E se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Acho que é isso, para não me alongar muito também, senão daqui a pouco vocês vão querer matar, estão perdendo a novelinha, como diz o outro, né? O pessoal está falando aqui, tinha alguém assistindo a Anitta, o show da Anitta, a live agora tem esse negócio, né, do Lucas Louco, sei lá quem vai fazer live, o pessoal está perdendo. Mas o que interessa, brincadeiras à parte, é que você tem captado, né, aquela parte inicial. Quem perdeu entrou depois. Eu vou disponibilizar isso na Mediateca, tá? Essa parte do 942, do julgamento, que está lá no CPC, né, a partir do 932. E vocês vão ter isso já, eu gravei aqui, e vai cair na prova, que é o passo a passo do julgamento e o prolongamento da apelação. Tá certo? Boa noite. Então, obrigado pela participação de vocês. Foram 11 alunos, pelo menos, participando aqui. E que tiverem de dúvidas, ainda eu continuo aqui um pouco para sanar. Tá joia?
Um abraço, tudo de bom. Boa noite.